Boa noite, amadas. Ô, gente, vocês podem me dar boa noite para eu ficar feliz? Boa noite. Eu sei que tá frio, eu sei que hoje é segunda-feira. Olha para essa mulher do seu lado e fala: parabéns, você venceu as lutas do dia. Você venceu os meninos no pé. Você venceu o trabalho, é ou não é? Porque a mulher, irmão, ela não vence só uma coisa, né? Não sei se você sabe, mas a mulher vence muita coisa para poder chegar até o dia de hoje. Sabe, o dia do culto. E eu glorifico a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu glorifico a Deus por mulheres ainda sentirem vontade de buscar a presença de Jesus em plena segunda-feira. Você pode dar glória a Deus, irmã. É sobre você mesmo. Muitas já desistiram. Muitas já pegaram outro caminho, sabe? E eu falo muitas, no nosso mundo a gente vê como as pessoas desistem de buscar Jesus. Porque um relacionamento com Deus é o básico de todo dia. Sabe, vai ter momentos que você não vai sentir absolutamente nada. Eu ia pedir pro pessoal. E uma das coisas que eu falo muito com a minha filha lá em casa, e eu louvo a Deus por ela querer sentar, ouvir a palavra, estar comigo num dia comum como esse. Porque eu falo para ela que são nos dias comuns que Deus começa a construir a nossa vida com Ele. A gente acha que movimentos, e eu amo conferência, tá, irmãs? Mas isso não enche a nossa vida como deveria encher. O que enche a nossa vida como deveria é todos os dias a gente buscar a presença do Senhor como deve. E é interessante que, Esté, você pode aumentar o teclado um pouquinho, que eu quase não estou ouvindo. Ou é o retorno, tá no máximo? Então é o retorno. E eu observo que a gente quer um resultado muito rápido, mas a gente não entende que é sobre isso. É sobre uma segunda-feira, é sobre uma terça, é nos encontros de célula, é sobre a gente estar no culto, entregando o nosso culto pela manhã, pela noite, no domingo. Sabe que nós experimentamos a Deus e uma das coisas que eu falo com Deus é: Senhor, eu não preciso sentir nada para saber que o Senhor está aqui. Todos os dias eu faço a mesma coisa. E eu observo que à medida que eu faço todos os dias a mesma coisa, o Senhor começa a acrescentar coisas na minha vida que são tão básicas, mas que de repente, em um dia comum, eu começo a ter experiências novas com Deus que eu nunca tive. E é por isso que eu quero conduzir as mulheres da Save, eu quero conduzir as mulheres que estão chegando a ter um relacionamento de maturidade com Deus. É um relacionamento que nos ensina a ter paciência, perseverança. É quando a gente está sentado aqui hoje, aprendendo da palavra, e a gente está dizendo: Senhor, faz mais uma vez como da primeira vez. Senhor, me perdoa, porque eu não fiz o que eu deveria ter feito hoje. Me ajuda a ser uma mulher melhor que ontem. Você percebe que é isso que Deus está querendo trabalhar? E Deus está querendo trabalhar as mulheres nas suas emoções. Eu acredito muito que uma mulher completamente equilibrada, ela tem o poder de fazer um estrago no inferno. Não é fazer um estrago na sua casa, não é fazer um estrago na sua igreja, não, é fazer um estrago no inferno. E todos os outros ambientes seriam um ambiente onde você é abençoadora. Nos outros ambientes você vai ser alguém que agrega, você vai ser alguém que vai estar com maturidade para lidar com as circunstâncias. Os seus filhos serão exemplos. Então entenda, hoje nós vamos falar sobre sanidade em dias insanos. Uma das coisas que eu tenho observado é que nós estamos vivendo os piores dias na Terra. Nós estamos vivendo dias de insanidade. E eu não sei se você sabe o significado disso, mas eu quero te falar. Sanidade significa bem-estar, saúde. E a insanidade é a incapacidade de ter domínio mental. Entenda, irmão? Entenda, irmã? Isso é muito grave. Porque a insanidade é fazer você perder o domínio das suas capacidades mentais. Nós deveríamos estar acostumado a viver numa terra aonde precisaríamos ser mais sãs do que insanas. Só que hoje nós estamos observando uma comunidade, uma cidade, uma nação, nós estamos observando um mundo debaixo de uma insanidade,
aonde você observa que o grande caos do ser humano hoje está nas emoções. Eu acho que eu posso, e eu já conversei com Deus, eu posso viver a minha vida inteira falando da área que eu fui curada, porque isso me dá autonomia para ajudar outras pessoas, isso é uma verdade. Hoje, o que está pegando não é o que você vê fora, hoje o que pega é o que está por dentro de você. E quando você não tem domínio por dentro, isso é um grande problema para você desenvolver qualquer coisa na sua vida. E quando eu paro para poder analisar, eu vejo que a insanidade traz imprudência. A insanidade, ela traz muitos males e nos faz tomar qualquer atitude. Então observa, hoje você está aqui comigo, prova o quanto você ainda está sã, ainda está consciente que você precisa buscar da presença, que você precisa de ajuda, que você precisa da força de Deus sobre você, senão você não consegue fazer nada. Só que nós estamos vivendo dentro de um tempo, dias, onde as pessoas elas estão burlando a elas mesmas, onde elas estão passando dos seus próprios limites, e isso tem sido um grande problema mental. Isso tem sido um grande inimigo da vida da mulher, e eu diria da vida da igreja, e eu diria da vida do homem, e eu diria da vida até das crianças hoje. Porque é uma área que por muitos anos eu deixei de falar dentro da igreja ao qual eu pertenci. Eu só pertenci a 2 igrejas até hoje na minha vida, a da minha infância e a Save. Mas entenda, eu não consegui falar para os pastores que estavam na época na igreja que eu estava, falar que eu estava com depressão, porque eu sabia que iriam falar que aquilo era demônio. Eu não consegui expressar o que eu estava sentindo para líderes que poderiam me ajudar, mas não tinham o conhecimento, não tinham o suporte. E quando nós chegamos numa igreja, e eu não quero puxar a sardinha para minha, mas eu quero dizer, quando você vem para uma igreja, onde existe atalaias, como Bel e eu conversamos esses dias, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te alertar, pessoas que entendem o que você está sentindo, pessoas que não endemonizam, pessoas que sabem que tudo é espiritual, mas eu preciso te levar ao equilíbrio para você entender que nem tudo é espiritual. Existem raízes, existem traumas, existem tantas coisas que te levam a essa insanidade. E quando a gente entra dentro desse lugar, irmãs, só Deus pode te ajudar. E obrigado, Deus, por isso. Porque chega uma hora que você não tem saída, os remédios não adiantam mais, chega uma hora que as pessoas te escutam, mas não pode fazer mais nada. E tudo que o inimigo quer fazer não é aparecer mais para você, mas é te levar à loucura. Se você se torna uma mulher completamente descontrolada, louca, presa a muitas coisas, automaticamente ele te tira do propósito. E quando ele te tira do propósito, aí sim ele cumpriu aquilo que ele deveria fazer. Só que a palavra lá em Efésios, e é nela que nós vamos mergulhar nessa noite, Efésios 5, do versículo 15 ao 21, diz o seguinte, eu amo Efésios. Fala assim a palavra, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu amo essa palavra porque o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, e também é no livro de Efésios que a gente recebe todo o suporte para que possamos ajustar a nossa armadura espiritual. Você sabe que Abraham Lincoln, presidente estadista americano, ele deixou uma frase muito linda e ele disse o seguinte: o campo da derrota não está povoado de fracassos,
mas de homens que tombaram antes de vencer. Você sabe que um dos grandes problemas da nossa geração hoje são as referências erradas. Eu estava tendo um tempo com o Home Experience Teens, que é o período que eu estou tendo para trabalhar a experiência do lar na vida de adolescentes. E eu estou lidando com adolescentes de 12 até 17 anos. E uma das coisas que eu falei para elas é: vocês precisam buscar uma referência para a vida de vocês. Porque a referência que temos hoje, buscamos, e eu vejo adolescentes com essa facilidade, é de buscar referência em pares. Referência em pares é quando você busca uma referência na sua própria idade. Só que eu fui muito mais bem sucedida na minha vida quando eu busquei referências décadas mais velhas. Eu buscava encontrar refúgio, experiências, legado em alguém que já tinha passado na minha frente 10, 20, 30 anos. E hoje, quando você escuta uma adolescente dizer: a minha amiga é minha referência, isso é assustador, porque isso leva facilmente à insanidade. Porque o que a pessoa que tem a mesma idade que eu construiu, o que a menina que está comigo fez até hoje, ela não fez exatamente nada até o que eu fiz. E isso é um grande problema, porque quando você tem referências erradas, você pega um caminho errado. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho lindo essa palavra, porque Jesus é sempre a nossa referência. E eu pergunto para você hoje: para quem que você está olhando? Quem tem sido a sua referência? Eu costumo dizer que quem você segue nas mídias sociais fala muito de você. Porque você hoje se espelha na vida de quem você olha. Quem você fica ali o tempo inteiro acaba reproduzindo sem que você perceba. Quando Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, Ele está dizendo: se vocês estão me olhando, vocês automaticamente, como consequência, irão me seguir. E se vocês irão me seguir, negue-se a si mesmo. Tem um louvor que nós gostamos muito de cantar, que é: só quero ver você, eu quero ver tua face, eu quero contemplar. Você é exatamente aquilo que você contempla. É por isso que muitas das vezes nós entramos em crise, porque nós dizemos que amamos a Deus, mas contemplamos a outras coisas. E aí, qual é o grande dilema da nossa vida hoje? Por que estamos entrando em caos? Por que estamos entrando em crise? Por que estamos vivendo um tempo sem referências? As pessoas estão se tornando tão individualistas, tão independentes. Eu me lembro que no período da Covid, você pode ouvir a muitos pastores online, muitos pastores de outro lugar, mas quem é que vai cuidar de você? É aquele pastor que abre a porta da igreja. É aquela congregação que funciona todos os dias. Você percebe o quanto nós estamos nos fundamentando no oco, no vazio. A gente não está sentindo o chão, porque nós estamos sempre tomando direções erradas. Mas aí eu quero compartilhar com vocês nessa palavra de Efésios, que tem muito a dizer para a gente. Para que você mantenha a sua mente, a sua alma com sanidade em dias de insanidade, a primeira coisa que você vai precisar fazer é escolher sempre a sabedoria. No versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Eu amo o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios te ensina a ser sábia. Irmãs, a pior coisa que tem é uma mulher tola. A pior coisa que existe é uma mulher insensata. Sabe que a sábia, ela tem o poder de edificação nível master. Ela consegue mudar a atmosfera. Ela consegue destravar ambientes. Ela consegue gerar sentimentos positivos. Ela consegue abençoar. A mulher, para Deus, é vista como Espírito Santo. Ela é aquela que abraça. Ela é aquela que cuida. Ela é aquela que zela.
Só que a mulher insensata, ela consegue destruir. A tola, ela consegue derrubar uma construção. Irmãs, eu não preciso ir muito longe. É só você pegar você nos dias maus. Você sabe o que você destrói. Aí agora eu vou falar como o pastor diz. Não tem muito amém, mas continua sendo verdade. Eu não preciso de muito amém para entender. Eu sou mulher. E eu sei que a palavra nos ensina. E quando a palavra chega, ela é libertadora. Para que eu não entre em crises, para que eu não viva nesse lugar, eu preciso tomar cuidado como eu vivo. Pastora, mas eu venho à igreja. Ok, você fica aqui 2 horas, só no domingo. 1 hora e pouca, só hoje. Quinta-feira, se você vier, só 1 hora. Só 1 hora e meia. Eu quero saber quem você é nos outros dias. Eu vejo muitas pessoas dizendo: pastor, eu vivo na igreja. Desculpa, eu não te vejo aqui. Eu vivo na igreja. Eu trabalho aqui. Eu estou o tempo inteiro organizando algo. Eu estou o tempo inteiro diante de programações. Irmãs, não é sobre estrutura. Eu estou falando sobre um lugar em Deus. Tomem cuidado. Viver com cuidado, irmã, não é viver menos, mas é viver melhor. Não viva de qualquer forma. Você precisa se perguntar sempre. Isso é uma decisão sábia. Eu devo ir nesse lugar hoje? Eu devo ir nesse encontro? Eu devo ir naquilo que estão fazendo? Eu devo comer isso? Eu cheguei no nível, irmãs, que eu não estou mais perguntando para Deus se eu devo escolher entre o bom e o ruim. Deus está me levando num nível, Ele está esticando você também para você escolher entre o bom e o melhor. E aí chega uma hora que você vai ter que definir o que você vai querer viver. Tem um custo. Daniel viveu isso. Eu não posso me contaminar com as iguarias do rei. Pode ser muito gostoso, pode ser muito maravilhoso, mas eu prefiro estar em jejum e oração. Eu ainda escolho em preparar a minha própria comida. Sabe, é nessa hora que você precisa confrontar seus pensamentos, confrontar as suas ideias, sonhos. Irmãs, sobre tudo isso aqui, você precisa confrontar seu temperamento. Não tem muito amém. Porque nós estamos buscando algo tão grandioso. O que Deus vai fazer começa em você, em quem você é. Quais são os seus pensamentos? Qual é a sua forma de agir? Como você reage? Será que eu sou fácil de lidar? Será que eu sou difícil? Eu costumo dizer que se você quer saber a verdade, pergunte às pessoas que moram com você. Faça a seguinte pergunta difícil: quem eu sou? Só faça essa pergunta se você estiver preparada para ouvir. Sabe, já existe pessoas demais, inclusive na sua família, entre seus relacionamentos, que já estão vivendo de forma insensata. Sabe que eu paro para analisar, já existem muitas pessoas à minha volta vivendo de forma insensata. Só que você precisa assumir a responsabilidade, que você é responsável pelo seu crescimento. Nós gostamos de jogar a culpa, nós gostamos de falar: sabe por que eu vivo assim, pastora? Porque ninguém me ajuda. Sabe por que eu vivo assim, pastora? Porque ninguém fez. Mas quais as escolhas que você já tomou até aqui? Porque a vida é de plantar e colher. Pastora, mas eu não plantei coisas boas, eu não vou colher coisas boas no céu. Não esquece de céu. Aquilo que você planta aqui, você colhe aqui. É por isso que nenhuma semente, nada que você entrega para Deus se perde. Eu amo o reino do Senhor, porque você semeia aqui e você pode colher em qualquer esfera. Sabe, você é responsável. Você tem autonomia sobre as suas escolhas. As pessoas não têm o poder de fazer algo contra você. Você tem o poder de fazer algo contra você mesmo. É por isso que entra anos, sai anos,
E a gente parece que não muda, parece que nada destrava, parece que nada acontece. Irmãs, já pararam para analisar? Viver 20 anos dentro de uma igreja e nada mudar, o problema é da igreja ou o problema é da gente? Meu pedido a Deus é: Senhor, eu quero estar no mesmo lugar aqui, em um outro lugar. Eu quero estar subindo, eu quero estar me elevando, eu quero estar crescendo, eu quero estar desenvolvendo. Aqui eu não estou dizendo sobre você ser melhor ou você ser pior. O Senhor está ministrando ao nosso coração hoje para a gente ser diferenciada. Vira para essa mulher do seu lado e fala para ela: você não é qualquer uma, você é diferenciada. Sabe que viver de forma sábia, mais do que nunca, precisa ser a sua primeira escolha para ser aprovada na vida. Eu amo conversar com mulheres sábias. Nesses últimos tempos eu estava conversando com a minha filha, e não é porque é minha filha, mas por ela estar na minha casa, e por eu estar num tempo de treinamento com ela. Até a hora que ela sair de casa eu estou em treinamento. E eu fico observando: nisso você está sendo sábia, nisso você não está sendo sábia. E eu costumo falar para ela: filha, pensa 10 vezes antes de falar algo. Filha, conta até 10 antes de responder alguma coisa. Filha, conta até 500 antes de você tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque essa é a primeira escolha para a gente ser aprovada na vida, é sabedoria. Mulher sábia consegue promover ambiente. Olha o que Esté fez. Olha o que a sabedoria dela não provocou diante de um povo. Todos poderiam ter morrido, mas todos foram salvos. Então eu quero que você tenha consciência: escolha sempre a sabedoria. Fala para essa mulher: escolha sempre a sabedoria. Uma segunda coisa que a palavra de Efésios nos ensina, para que você mantenha a sua mente e a sua alma com sanidade em dias de insanidade, é: agarre as oportunidades de Deus. Versículo 16 diz: remindo o tempo. Uma frase tão curta que diz tanto para mim e para você. Se você mergulhar em Efésios, você vai receber muita riqueza do Senhor para a sua vida. Porque remindo o tempo é simplesmente você aproveitar ao máximo cada oportunidade. Sabe que a vida, ela é cheia de oportunidade. Só que a gente espera uma oportunidade e Deus manda um outro estilo de oportunidade. A gente espera algo sempre bom e agradável aos nossos olhos e acaba perdendo muitas oportunidades. Davi olha para o gigante e ele diz: ele não me soa um gigante, ele é um incircunciso filisteu. Essa é a minha oportunidade, essa é a minha promoção. É na hora que eu enfrento, é na hora que eu abraço. Sabe que existe uma frase que eu gosto muito, da Arte da Guerra, Sun Tzu. Fala o seguinte: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Você quer ver uma pessoa que ela está o tempo inteiro cheia de oportunidades? É porque ela nunca rejeitou nenhuma oportunidade. Eu amo quando meu marido fala, dando exemplos no culto, falando naquele filme, diga assim, sim, Senhor. Ele fala: Kelly, olha, o que Deus faz na nossa vida é exatamente igual. Nós somos aquela pessoa chata, rabugenta, igual no filme, que diz: vamos sair, vamos nos divertir um pouquinho, vamos na célula. Não. Vamos fazer alguma coisa juntos? Não. E aí ele pega aquele homem no filme, um homem chato, um homem que o casamento ficou frustrado, um homem que nada dava certo. E aí ele entra num projeto que precisava dizer sim para tudo. Irmãs, você já imaginou se você abraçasse mais oportunidades ao invés de estar murmurando? Como é que a sua vida seria diferente? Começa a dizer sim para a vida. Começa a dizer sim para as circunstâncias. Ao invés de abrir a boca, murmurar, fala: eu acho que eu vou me conectar com essa pessoa, ela é tão diferente, mas eu acho que pode dar certo.
Ah, você quer saber? Eu acho que eu vou na célula. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou me aprofundar nas coisas de Deus. Eu acho que eu vou começar a agradecer. Eu não vou desperdiçar as oportunidades. A nossa vida seria muito diferente. Eu sou do perfil que eu gosto de abraçar todas as oportunidades. Parece que eu vou ficando até esfolada de tanto que eu digo sim, 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 sim. Mas eu me lembro um período que meu marido falou para mim assim: não existia o culto de quinta-feira no início do nosso ministério. E ele disse assim: Kelly, não tem culto de oração. E eu falei para ele: eis-me aqui, a partir de agora eu serei responsável do culto Pray, que na época era culto Shekinah, o nome. Eu coloquei o nome do culto de Shekinah. Pensa numa coisa nada a ver, nada a ver. Mas eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu estou amadurecendo e vai começar a dar certo. Eu me lembro, irmãs, que eu comecei a criar uma série dos frutos do Espírito. E não tinha exatamente ninguém na igreja. E eu pregava como se tivesse uma multidão. Porque olha o que Deus está fazendo. Ana Beatriz, um cotoco. João Vitor, um tico-tico. Aí eu lembro que nesse culto entrou um cachorro para me assistir. Eu falei: viram? Vai dar certo. E Diego olhou para mim e falou assim: Kelly, por que você está abraçando essa oportunidade? Eu falei: porque, amor, pregar para a igreja cheia é mole. Eu quero é começar a treinar quando não tem ninguém. E, irmãos, a maioria das pessoas falam para mim assim, irmãs, né? Não irmãos, mas irmãs. A maioria das pessoas falam para mim assim: pastora, por que você fala assim? Por que você se sente à vontade? Por que você fica nervosa? Você fica isso? Você fica aquilo outro? Eu falo assim para todo mundo que me pergunta: não, porque a vida é um treinamento. Eu fico nervosa, eu tenho uma presença do Senhor. Mas teve um tempo lá atrás que eu agarrei a oportunidade. Eu agarrei a oportunidade de conseguir falar, vencer o microfone. Eu consegui falar, consegui comecei a falar nas células. Pedi oportunidade toda hora. Eu lembro que era uma célula grande. E o que você acha? Ah, eu vou vencer a mim mesma. Eu acho. São oportunidades. E eu comecei a desenvolver algo dentro de mim. É algo que o Senhor foi construindo em mim. Por quê? Porque remindo o tempo. Remindo o tempo. Sabe o que acontece, amadas? Você está esperando o tempo propício para começar a fazer. E esse tempo propício não existe. Você diz: quando Deus fizer, quando Deus me der. Deus está olhando para você hoje, agora. Eu amo quando eu pergunto uma das meninas: você gostaria de fazer o generosidade? E elas falam: sim. É o sim para Deus. É quando você diz: sim, eu quero. Ele está dizendo: ok, então mais oportunidades, mais oportunidades, mais oportunidades. Porque você não sabe o seu futuro, mas Deus sabe. E o seu treinamento começa no pouco. Seu treinamento começa todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Porque o Senhor está olhando para você. Sabe que nós precisamos agarrar a oportunidade de falar para quem você ama hoje que você ama. A gente espera muito tempo. A gente espera muito tempo para abraçar, para dizer que ama, para ir fazer uma visita. A gente quer sempre que o tempo certo chegue, mas o tempo certo não existe. O tempo certo somos nós que criamos. Quando nós falamos: Senhor, eis-me aqui. E você sabe que foi muito interessante, porque todo tempo que eu aceito a proposta de Deus e falo sim, eu me lembro no primeiro dia que eu entrei na faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade, a professora olhou para mim e falou assim: tem que apresentar um trabalho amanhã. E a turma tinha mais de 70 pessoas. Eu disse assim: amanhã? A ela: sim, o seu tema é tal. Porque, irmãs, amém, prazer, seja bem-vindas, isso é faculdade. E aí eu me lembro que no outro dia eu olhei para aquela turma e comecei a desenvolver, a falar. E aí na hora uma menina que eu tinha acabado de fazer amizade falou para mim assim: por que você falou tão fácil assim?
Eu falei, não sei, você achou que eu falei fácil? Eu achei que eu falei tão difícil. Mas dentro de mim, eu sabia que eu estava preparada para poder fazer o que eu fazia aqui, em lugares diferentes. Sabe que Deus está o tempo inteiro nos treinando. Ralph Waldo Emerson diz, nenhum grande homem se queixa de falta de oportunidades. Vou falar de novo. Nenhum grande homem, mas eu vou passar para a gente agora. Nenhuma grande mulher se queixa de falta de oportunidades. Eu sempre abracei todas as oportunidades. Sabe que existe oportunidade que é arrumar a casa do Senhor, lavar o banheiro. Existem momentos que a oportunidade é arrumar minha própria casa. Sabe que existem tantas oportunidades, mas a única coisa que você precisa ter cuidado é com os oportunistas. Você precisa diferenciar muita coisa. Cuidado com as oportunidades, porque dentro dela também tem muitos oportunistas. Você precisa ter muita sabedoria para você lidar. Existem pessoas que só querem se aproveitar de quem você é. E é por isso que estamos sempre sugadas. É por isso que estamos sempre em insanidades, porque falamos, as pessoas na verdade não me amam, elas só queriam se aproveitar de mim. Cuidado. Cuidado para que você não caia nessa isca. Vocês ainda estão aqui ou já foram embora? Né? Estão aqui? Glória a Deus. Terceiro, para que você mantenha a sua mente e sua alma com sanidade em dias de insanidade, filtre a sua alma. Vira para essa mulher e fala para ela, filtre a sua alma. Pastor, eu nem sabia que a alma poderia ser filtrada. Pode. Chacoalha essa mulher do seu lado e fala para ela assim, vou te ajudar a filtrar a sua alma. Mulher, amiga de verdade, ajuda a filtrar. Agora, mulheres que conversaram com Eva, comeram do fruto, não ajuda não. Elas, ao invés de filtrar a sua alma, elas botam mais crise em você, já viu? Sabe que no versículo 16, na parte B, diz o seguinte, na parte A começou dizendo, remindo o tempo, e na parte B diz, porque os dias são maus. Nós precisamos filtrar a nossa alma o tempo inteiro, porque os dias são maus. Os dias são péssimos, irmãs. Eu não sei você, mas para você ficar de pé, para viver o seu dia, você tem que deixar de ver muita coisa, deixar de ver muita informação. Se você já ligar na TV, num jornal errado, sai sangue da TV assim. Sabe, existem muitas coisas que você vai precisar filtrar, por exemplo. Fuja dos ambientes que tenham lugares e pessoas. Fuja de ambientes, de lugares que tenham pessoas tóxicas. Sabe, para você filtrar a sua alma depende muito de quem você anda, depende muito do que você vê. Eu não consigo estar dentro de ambientes tóxicos. Se tem algum ambiente que você frequenta, que você diz assim, eu não posso ser eu mesma, saia dele. Eu não posso brincar como eu gostaria, saia dele. Eu não posso falar o que eu penso, saia dele. Analise, veja bem as situações, as circunstâncias, para que você possa aprender a encontrar tesouros e não lixo. À medida que você anda com pessoas tóxicas, elas te ajudam a só ver lixo. Quando você anda com pessoas saudáveis emocionalmente, elas te ajudam a ver tesouro nos outros. Ela já sabe que todo mundo tem problema, mas ela diz assim, vamos olhar o lado positivo? Vamos tentar mais uma vez? Não vamos deixar sozinha. Nós vamos ficar com ela até o fim. Pessoas saudáveis. Sabe, a gente vive num mundo muito tóxico, nocivo à vida. Talvez você tenha chegado do seu trabalho hoje, e lá no seu trabalho tu já sofreu perseguição hoje. Alguém falou mal de você. Alguém está fazendo algo contra você. Olha o quão tóxico tá os ambientes. Irmãs, eu escuto isso o tempo inteiro. De dentro de vocês dizendo, pastora, me ajuda
a orar pelo meu trabalho. Pastora, o negócio está pegando. Parece que as pessoas têm implicância, irmãos. Isso é o mundo. Só que se a gente não filtrar meios de comunicação que a gente vê, entretenimento, instituições de ensino, amizades, locais de trabalho, a gente morre. Eu participo, irmãs, de sala de aula de faculdade que eu não aconselho nenhuma adolescente estar. Vocês não fazem ideia do nível tóxico do ambiente. Eu digo assim, se eu conhecesse o pai dessa menina, ela está perdendo a inocência dela aqui. Mas aí a gente muitas das vezes sem sabedoria diz, o que importa é um diploma, o que importa é estar fazendo, é estar acontecendo, e lá no fim, você nem consegue ver o que está sendo feito. Por quê? Porque nós temos que buscar sempre estar em ambientes que filtrem a nossa alma, que torne mais leve. Sabe, você precisa ter uma câmera de descompressão. Eu costumo dizer que a nossa câmera de descompressão é a nossa vida com Deus, é ter a mente de Cristo. Uma mulher que tem a mente de Cristo, ela é diferenciada, ela não aceita qualquer coisa. 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que isso significa? Nós, porém, precisamos manter os nossos filtros limpos. É isso que a palavra diz. Eu amo a palavra de Filipenses 4,8, que diz assim, finalmente, irmãos, irmãs, abre sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Não quero que você durma não, tá? Se você dormir, eu vou pedir para ligar o ar de novo. Todo mundo com frio, acordados. A palavra Filipenses 4,8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu amo a palavra de Deus, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é a palavra de Deus. Eu preciso preencher algo da palavra imediatamente, porque algo vai chegar. E como eu vou combater o que chegar? Uma notícia ruim, uma mensagem, algo que vai chegar, vai tentar me contaminar. O que eu preciso fazer? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, eu preciso pensar nessas coisas. É isso que vai fazer você sair da crise. É isso que vai fazer você conseguir dormir sem remédios. É isso que vai fazer você conseguir viver uma vida sem medo. Sem medo do amanhã, sem medo do agora, sem medo da noite, sem medo do dia, sem medo da seta que voa o tempo inteiro. É isso que vai tornar nós mulheres fortes. Por quê? Porque na hora que o problema chega, você é como uma esponja. Na hora que te apertar, o que vai sair de você precisa ser a palavra. Pega na mão dessa mulher que está do seu lado, chacoalha ela bem forte e vê o que vai sair dela aí agora. Minha filha, quando tu pega uma mulher de Deus, até nas brincadeiras ela brinca com palavras da Bíblia, já viu? Misericórdia! Que isso, varoa? Já viu quando... Tá repreendido. Só Jesus é a... Eu fico vendo meus filhos brincando em casa. Brincando, já tão grandes, mas ficam ali, né? Eles ficam com falácias de evangeliquez, né? Eu fico, gente, como é que é filho de cristão? Ô, tadinho dele. Que o Senhor te consuma, Bia. Aí a Bia fala, queima Deus. Eu falo, meu Deus, que povo cristão, crente que nessa casa. Brincadeiras à parte. Na hora que, parafraseando, o bicho pega, o que sai de você? Porque eu vou te falar, irmão, o bicho pega para todo mundo, tá? Esses dias a gente estava conversando sobre o negócio do voo. E muitas pessoas perguntando para mim, nossa, pastora, que triste. Eu falei, é verdade, nós estamos no mundo ruim, no mundo mau. E qual é o seu pensamento em relação a Deus?
Porque muitas pessoas dizem, por que Deus deixou isso acontecer? Não, o mundo é mau. Mas nós sabemos que Deus salva, Deus cuida, Deus liberta. Deus faz tantas coisas ao nosso favor. Qual é o nosso pensamento em relação a Deus? Sabe, você precisa ser seletiva quanto a relacionamentos e locais. Irmãs, eu vou insistir nisso uma vida inteira, porque eu vivo assim. Os ambientes que você vive diz muito sobre você. As tuas conversas falam muito de quem você é. Os locais que você frequenta, a vida é feita de escolhas. Fala para essa mulher, a vida é feita de escolhas. Manter a saúde em dias doentes é uma questão de sobrevivência. Irmãs, eu caminho na rua e eu vejo pessoas de todos os tipos. É desesperador. Porque você vê pessoa assim, ó. Você diz assim, essa pessoa está onde? Ela está aqui? Ela está em outro planeta? Será que ela está bem? Será que ela não está? Sabe que manter a saúde num tempo tão adoecido é uma questão de sobrevivência. Você conseguir dormir, você conseguir descansar, você conseguir fechar seus olhos, não estar preocupado com o amanhã. Porque quando você teme ao amanhã, você é uma pessoa orgulhosa de que está nas suas mãos o poder das coisas. Sabe, chegou a hora de você fazer as escolhas que irão mudar a sua vida. Olha para essa mulher que está atrás de você e fala, eu vou me conectar com você. A primeira escolha que eu vou fazer nessa noite. Sabe, se conecta com pessoas diferentes, faz escolhas que você nunca fez. Faça algo novo. Quarto, para que você mantenha a sua mente, sua alma saudável em dias tão doentes. Troque a aflição pela direção. No versículo 17 diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa palavra, ela é sensacional, porque todas as pessoas que entram em aflição, a última coisa que elas têm é direção. Tem momentos da nossa vida que quando nós entramos na aflição, nós precisamos dizer, Senhor, eu deixo ela e prefiro saber qual é a sua vontade. Existem pessoas cristãs que não gostam quando eu falo, todas as coisas cooperam para o bem. Porque parece que ofende, parece que agride Deus saber mais do que a gente. Irmãs, é Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas. É muito melhor você querer compreender qual é a vontade do Senhor. Você muda o seu discurso, você muda a sua pergunta. Você não diz mais para Deus por quê, você diz para quê? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou passando por essa circunstância? Não é mais para ficar, porque o Senhor fez isso comigo. O insensato faz isso. Ele fica no meio do furacão, desesperado, não sabe para onde ir. Mas quando nós estamos num momento como esse, a gente troca. A gente troca a carga, a gente troca a forma de pensar, a gente diz, eu abandono essa aflição e eu quero a direção para a minha vida. George Eliot diz, nesse mundo, são aqueles que aproveitam a oportunidade que têm as oportunidades. Sabe, é a oportunidade de escolher a direção ao invés da aflição. Olha para essa mulher aí e fala com ela, não sei como você chegou nessa noite, mas o Senhor está te pedindo para confiar nele em todas as coisas. Por que eu estou passando, pastora, por tal situação? O que Deus quer me falar, o que Deus quer me mostrar? Ei, deixa eu te falar algo, você sempre estará diante do bem e do mal. Só que você vai precisar tomar uma postura nessa noite. Sempre que você decidir pela vontade do Senhor, você vai ter paz. Agora, quando você decide pela vontade das pessoas, você vai ter caos. Existem pessoas que estão no meio da aflição, mas estão sempre escoradas na vontade dos outros. E isso é terrível, porque quando Deus fala ao nosso coração no meio do furacão,
Ele fala no teu interior, ele não fala fora. E as vozes dão tudo fora. Chega uma hora que nós precisamos ir para o lugar mais fundo do lago. Chega uma hora que nós precisamos subir num lugar mais alto. É nessa hora, quando você vê na palavra, momentos de crise, que Abacuque olha e vê todo o seu povo sendo destruído. E ele vai para um lugar mais alto. Antes ele era um profeta do caos. Depois ele começou a se tornar um profeta de verdade, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Buscar a vontade de Deus te acalenta. Romanos 12:2 diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, quem encontra a vontade de Deus, se alia a ela, começa a reinar em vida. Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Sabe que só consegue discernir a vontade de Deus, irmãs, quem anda em intimidade com Ele. Você só consegue saber o que vem de Deus e o que não vem quando você começa a experimentar muito de Deus. Quando você começa a estar muito com a verdade. Aquilo que é falso, aquilo que é ruim, aquilo que é errado vai embora. Porque você começa a discernir. Quinto, para que você mantenha a sua mente e sua alma com sanidade em dias de insanidade, corte o mal sempre pela raiz. Olha para essa mulher e fala para ela: corte o mal sempre pela raiz. Versículo 18a diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Corte o mal pela raiz. Se você quer viver bem, fuja do hedonismo, que é a dedicação ao prazer como estilo de vida. Irmãs, o que eu mais vejo são mulheres deixando de semear no seu futuro, hoje. Porque elas falam assim: até o último dia eu aceito. Até no último, eu preciso curtir, pastora. Eu preciso viver. E eu digo: viver o quê, minha filha? Aquilo que você não planta hoje, você não colhe amanhã. Não, eu preciso ter um prazer. Eu consigo ver, amadas, com um mundo tão ruim, eu consigo ver mulheres ainda dizendo: eu não tenho tempo para estar na casa de Deus. Como que você é uma mulher, uma cristã, não consegue? Pastor, eu preciso ir à praia. Precisa, irmã, faz tudo isso, mas não deixa de buscar o que é importante. O que é principal. É por isso que na hora da crise, para onde a gente corre? Para o lugar que a gente não quer estar. Nunca. Mas a gente sabe que é nele que a gente vai receber ajuda. É duro, irmã, falar isso. Sabe por quê? Porque a maioria quer relacionamento raso. Não é sobre você só ir à igreja. É sobre você ser igreja, você experimentar Deus. É por isso que não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Olha o nível que tantas mulheres não estão vivendo. Um problema leva o outro problema se amplia. Eu consigo ver mulheres descendo ladeira abaixo. E por quê? Porque você não colocou como prioridade o que nunca deveria ter saído do lugar. Deixa eu falar algo para você e anote, para que você nunca mais esqueça isso. Tudo que você não controla vai controlar você. Agora anote também, tudo que você não controla está fora de controle. Romanos 5,4 diz: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A gente precisa aprender a cortar o mal pela raiz. A gente tem negociado muito, a gente tem papeado muito. E aí eu pergunto: qual era da sua vida que está exposta a uma situação de tentação? Deixa eu falar, a gente sempre associa que tentação é na área sexual, irmã. Não tem uma pessoa que fale desse versículo e fale:
Qual é a área sexual que está com problema? Não é sexual. Tentação é a área que está tirando o equilíbrio. Qual é a área que está tentando te roubar? Você vai precisar cortar o mal pela raiz. Você vai precisar mudar algumas coisas na sua vida para que você não entre em crise, para que você não entre numa loucura. Vira para essa mulher e fala assim para ela: corte o mal pela raiz. Se ainda tem raiz, né, irmã? Se você ainda tem raiz, corte o mal pela raiz. Porque tem gente que nem raiz mais tem. Sexto, busque a plenitude do Espírito. Versículo 18 diz: mas deixem-se encher pelo Espírito. Entenda algo. Para que a tua mente ela consiga ficar saudável em tempos tão difíceis, irmã, é só você sendo cheia do Espírito. Não é sobre alguém ser cheio e te encher. Não é isso. Não, pastora, da hora que eu chegar no grupo das intercessoras, eu me sinto cheia. Não, não é sobre isso. É sobre viver uma vida cheia, não é encher o seu tanque. Coloca 5 hoje, coloca 10 hoje. Não, o Espírito Santo quer encher você. Encher até transbordar. Olha bem para essa mulher do seu lado. Ela é cheia do Espírito Santo. Você crê nisso, irmã? Olha para essa mulher atrás de você. Olha que mulher cheia do Espírito. Quando ela fala, só sai bênção, só sai poder. Eita glória, Esther. Espírito, Espírito, que desce como fogo. É esse Espírito. O mesmo Espírito que o povo estava reunido lá em Atos. O povo estava esperando o Espírito Santo. Sabe que nós precisamos nos encher do Espírito todos os dias. Muitas coisas vão querer te encher. Muitas coisas no mundo vão querer te embriagar. Mas somente aceite se embriagar do Espírito. Deixa-se encher de Deus. Você lembra de Ana? Ana estava na porta do templo. E estava passando gente dizendo: meu Deus, essa mulher está bêbada. Mas ela não estava bêbada da terra. Ela estava esperando o seu milagre acontecer. Ela começou a ficar cheia, embriagada do Espírito. A luz prevalece nas trevas. Deixa essa pequena luz que está dentro de você, que você diz: ah, pastora, eu sou a menor das menores. Ah, minha filha, mas tu é braba, tá? Você só não sabe ainda. Na hora que você abre a boca, na hora que você se posiciona, é uma vida cheia de Espírito, é uma vida poderosa. Pastor, então agora eu vou começar a falar em línguas e ora, baraba. Calma, que também é calma, tá? Porque uma vida cheia do Espírito tem frutos. Não é só sobre falar, é isso que te diga. E os frutos? Porque senão a gente entra dentro de uma religiosidade. Eu tenho que buscar agora ser essa mulher. Calma. A mulher cheia do Espírito, embriagada do Espírito, ela sabe na hora que ela fala, ela sabe na hora que ela cala, ela profetiza, ela declara, ela toma posse, ela não fica parada no meio dos problemas, ela avança. Grava isso: quando você se enche de prazeres, você se esvazia de altar. Quando você se enche muito daquilo que você gosta daqui, da terra, você se esvazia do altar. Ah, só você pode fazer isso. Você precisa escolher. Você vai querer ser cheia das coisas do céu ou você vai querer ser cheia das coisas da terra? Eu já estou quase acabando. 7º, para que você se mantenha saudável em dias tão difíceis, influencie o seu ambiente. Versículo 19 diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu acho lindo porque se for para falar, fala a palavra. Não tenho o que falar, mas se for para falar, é o Senhor, é o meu pastor. Imagina o teu nível de conversa, irmã. Entrou no grupo. Eu vou entrar no grupo agora.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a pessoa que está do seu lado vai dizer: Ele te faz repousar em pastos verdejantes? Sim. É nível de loucura de céu, irmã. Na hora que o inimigo pensa, agora vai murmurar, agora vai lançar uma palavra errada, aí você diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí a tua amiga vai dizer: não tema mal algum, porque o Senhor está com você. É esse nível de conversa que o Senhor está dizendo assim: chegou a hora de você criar um ambiente, influencia a atmosfera, confunde o inimigo. Quando você pensar, acabou, não tem mais jeito, você vai começar a cantar, salmodiar, dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Diga, amada. Todavia eu me alegrarei. Eita, Esté, botou até no alto, minha filha. Quase que eu destruí a mim mesmo agora. Ainda que a figueira não floresça e não haja. É isso. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala para ela assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quem influencia transforma a realidade. Eu amo quando chega alguém perto de mim dizendo: pastora, não tem mais jeito. Eu falo: tem. Existe uma palavra para isso. Sabe, seu estilo de vida precisa ter cântico. Você precisa começar a liberar louvores, tanque cheio. Irmãs, tem passarinho lá na minha casa. Até os passarinhos eu quero que fiquem cantando. Quando eu vejo eles que não estão cantando, eu boto no meu celular música de outros passarinhos. Alguém aqui já fez isso? No outro dia eu comecei a louvar, eu falei: esse passarinho não canta, Deus. Depois que ele limpa essa casa, ele calou, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu boto pi. Sabe por quê? Porque o vazio, o silêncio faz a gente se isolar, faz a gente pensar no que não deveria. É por isso que você precisa puxar um louvor para a semana, deixar Deus trabalhar nele, no seu coração. Na próxima semana um novo louvor. Você precisa ter em particular algo, criar hábitos. Hábitos de santidade, de fé, de intimidade, de oração, meditação, leitura bíblica, ofertas, votos, jejum, boa mordomia. Enquanto eu estava me arrumando para vir à igreja agora, em um banheiro a Ana Beatriz estava escutando um louvor. No outro banheiro eu estava escutando outro louvor. João Vitor chegou e falou: gente, que mistura, né? Falei: meu filho, nós precisamos estar louvando Ele. Eu nem sei o que eu louvo, se é o da Bia, se é o teu. Estou tendo mínima oportunidade para poder pensar no louvor. Sabe por quê? A nossa mente fica muito vazia. Nós precisamos estar ocupadas. Nós somos Marias. A gente está louvando, a gente está adorando a presença. Sabe, a sua sede por Deus, ninguém pode controlar. Só você sabe de onde Deus te tirou. É por isso que diante da presença a gente pula mesmo, a gente chora, a gente grita, a gente se ajoelha, a gente deita. Alguém pode falar: meu Deus, demais, né? Não, você não sabe de onde que Ele me tirou. Só quem sabe de onde Ele tirou não tem reservas. Se entrega, mas se entrega de verdade. Sabe por quê? Porque ninguém pode controlar a sua sede por Deus. Já não basta a resistência do dia que vai tentando minar. Quando você chega na presença, irmã, se joga. Acorda, já começa a exaltar o nome dele, já começa a se entregar. Não tenha reservas. 8º, vamos embora que a gente vai acabar. Vira para essa irmã que está do seu lado e fala: vai acabar e você vai pagar meu lanche, que Deus está tocando no meu coração. Que hoje a conta é tua. Fala para ela: hoje a conta é tua. Fala pra ela agora aí, peraí, fala pra ela aí: você não quer minha amizade? Você não quer minha amizade? Vai pagar meu lanche.
você poder viver dias fáceis em dias tão difíceis, escolha a satisfação como estilo de vida. Olha para essa mulher que está ao seu lado e fala: eu agradeço a Deus por você existir na minha vida. Sou grata. Rafaela, cadê a Rafaela? Rafaela está fazendo aniversário hoje. Minha filha, sou grata por você estar completando mais um ano de vida. Nós amamos você. A gente precisa ser grato. A palavra no versículo 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmãs, a gente é boa para reclamar. Se eu falar para você: me dá 30 motivos de gratidão, você vai dizer: ai, que difícil. Aí anotei um, o segundo não vem. Aí se eu falar: me dá 30 motivos para reclamar, você vai dizer assim. Pode ter uma folha, traz uma folha aí. A gente precisa ser satisfeita, ter tanque cheio. Deixa eu falar para você uma coisa: o que é tanque cheio? Glória a Deus. É você fazer o que você gosta. Aí você vai dizer assim, eu vou perguntar: o que você gosta, minha filha, de fazer? Aí você vai dizer assim: ah, pastora, eu gosto de andar de bicicleta. Vá andar de bicicleta. Ah, eu gosto de ir no cinema. Vá ao cinema. Ah, eu gosto quando pagam lanche para mim. Olha uma pessoa que está do seu lado. Ah, eu gosto quando eu vou à praia. A praia à noite, a praia de manhã. Enfim, cada um tem um tipo de tanque cheio, né? Você precisa buscar o que te faz bem. Quando você vive algo que você gosta, você começa a agradecer mais. Agora presta atenção: quando só sai do seu tanque, sai. É menino chorando, é as contas para pagar e você não faz nada que você gosta. Aí o que você fala? Que vida insuportável. Eu não aguento mais essa vida. Mas a sua vida não é ruim. Só que o seu tanque já esvaziou demais. E aí vai ter que ter alguém. Vocês acham que eu vou abrir, né? Que vai ter que jogar água nesse tanque. O que é jogar água nesse tanque? É você começar a fazer algo que não seja para o próximo, que seja para você. Tem muitas pessoas que elas estão frustradas por isso, porque ela se doa tanto para o próximo, que ela percebe que o próximo não pode dar nada. Aí ela se frustra. Ela começa a não agradecer mais. É por isso que, mulher linda, cheirosa, maravilhosa, se ame. Quando você se ama, você está preparada para amar os outros. Se você não faz algo que seja para você, como é que você vai servir os outros? Você quer ver uma coisa que me deixa feliz? Toda segunda-feira eu tenho que sair para tomar café. Pastora, mas você não tem cafeteira em casa? Tem, menina. Você não tem café? Tem. Só que em casa é eu que faço para mim. O meu prazer na cafeteria é ver alguém fazendo para mim. Eu falo com a pessoa depois. Vocês têm ideia do que é isso? Eu falo: que mãos abençoada. Eu acho que a pessoa diz assim: gente, que mulher doida. Eu estou fazendo o 10º café já. Vai ver, a pessoa está até estressada. Eu acalmo a pessoa, dizendo assim: que bênção. Aí tem uns que fazem até um coraçãozinho dentro da xícara, gente. Aí eu falo: ai, que amor, olha isso. Aí Diego fica para mim assim: Kelly, tu tá de brincadeira? Aí eu falo: não, ele fala para mim: vai sair, vai tomar seu café. Sabe por quê? Porque enche tanque. Às vezes a gente diz assim: o que enche meu tanque é viajar. Dá pra gente viajar toda hora? Então eu preciso achar coisas que enchem meu tanque diariamente. Olha para essa mulher e fala para ela assim: me ajuda a encher meu tanque. Me empurra, me manda eu ir. Fala: amanhã tu não apareça aqui. Você vai caçar e encher seu tanque, mulher. A vida cristã não é sobre ser servido, e sim sobre servir. Não tem como a gente servir o próximo se a gente não está se sentindo bem servido. Sabe, murmurar é reclamar para a pessoa errada. O Senhor não está te chamando mais para murmurar.
Almas desabastecidas tendem a beber qualquer água. À medida que você fica desabastecido, você bebe qualquer água. Irmãs, eu preciso finalizar e eu vou falar rápido os outros dois, mas preste atenção. Nunca vá ao supermercado com fome. Todo mundo já foi, né? Vocês assim, que isso, menina? Não tive tempo não, nem almocei, vou lá fazer compra. Vai lá pra tu ver. Irmão, tu volta com sorvete, tu volta com bolo, tu volta com tudo, menos com arroz e feijão. Agora vá para algum lugar com a barriga cheia. Você não quer comer qualquer coisa, já está empazinado. Sabe que quando a sua alma está desabastecida, ela bebe qualquer coisa. É por isso que muitas das vezes a fonte está amarga. Quando você está bem abastecida, você está satisfeita, você não murmura, você não reclama, você espera as estações. Nono, para você ter uma mente saudável e viver bem em dias difíceis, eu vou falar isso, eu gostaria que você celebrasse bem forte. Honre as pessoas da sua vida. Vou falar de novo, né? Porque eu acho que dá para ser melhor antes da gente ir embora. Honre as pessoas da sua vida. Versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Ela precisa ser maior que você. Olha para essa pessoa que está atrás de você. Ela precisa ser maior que você. Sabe que nós precisamos nos sujeitar. A gente precisa fazer isso por quê? Por temor a Cristo. Se eu conheço a Cristo, eu temo a Cristo. Sabe que você não tem que honrar as pessoas pelo que elas representam. Eu percebo pessoas tentando honrar as outras pelo que elas representam. Mas você precisa aprender a honrar os outros pelo que Cristo representa na sua vida. Quando você segue a Cristo e o ama, você começa a amar os outros. Você começa a se sujeitar. A palavra diz: uns aos outros. Versículo 21. Sujeite-se uns aos outros. Família da fé. Eu acredito que isso é uma palavra para cada irmã, para cada irmão. Sabe? Você somente terá um comportamento de princesa se você tiver atitudes reais. Então eu preciso fazer muito bem pelo outro. Eu preciso amar o outro, eu preciso ser educado com o outro, eu preciso servir o outro. Sabe, o outro precisa ser alguém igual a Cristo para mim. Eu não posso medir por aquilo que tem, por aquilo que não tem. Eu vejo pessoas, irmãs que sabem menos que eu. Por que eu vou honrar? Honre. Honre quem sabe menos. Honre quem tem menos que você. Honre quem tem mais. Sabe, é sujeitar uns aos outros. Uma das coisas que eu faço aqui na igreja, fácil. Tô na igreja, vim pro culto, eu sento na frente. Não sei quem vai pregar, na maioria das vezes eu sempre sei quem vai pregar. Mas eu venho, eu sento, eu celebro, eu dou glória a Deus, eu escuto. Sabe como eu saio de casa? Dizendo o seguinte: Senhor, eu quero receber através dessa pessoa. O Senhor está dando uma nova percepção da palavra para ela. Eu quero receber através da vida dela. Porque nós precisamos nos sujeitar, existe uma bênção. 2 Crônicas 20:20 diz: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Que palavra linda! Está dizendo o seguinte: nós precisamos honrar o que o outro carrega. Escolher a honra é uma bíblica e nobre virtude para contrapor os valores do mundo. Sabe, eu não escolho quem eu vou honrar. Não, eu preciso me sujeitar. Fé em Deus nos garante a salvação. Nós precisamos ter confiança na liderança espiritual. Isso nos traz vitória. Sabe, a gente não pode ter reserva.
entenda isso, antes da gente acabar. Você não honra pessoas que precisam. O que você faz para alguém que precisa se chama ação social. Para fazer ação social, eu não preciso saber nada sobre a pessoa, apenas que ela tem uma necessidade. E aí eu vou lá e ajudo. Agora, você honra pessoas que te fazem crescer, pessoas que te abençoam, pessoas que te inspiram, pessoas que oram por você, pessoas que geram vida sobre sua cabeça. Eu ensino para os meus filhos todos os dias. Se você honra, mas dá para quem precisa, é ação social. Agora, honre alguém, dá para alguém que não precisa, você não dá. E é por isso que você desonra. Porque você precisa ver uma necessidade para dar. Miserabilidade é o que somos. Você quer ver? Todos os dias eu paro para honrar alguém. Todos os dias eu paro para... Precisamos fazer ação. Precisamos ajudar o próximo. A palavra de Deus diz mais. Quando você dá para alguém que necessita, você está emprestando a Deus. Imagina como Deus não te paga. Agora, honra é quando você dá para quem não precisa. É quando você diz assim: essa pessoa me abençoa, honra. Essa pessoa fez por mim, honra. Essa pessoa está orando por mim, honra. Sabe que uma das coisas que entram mais em crise na vida do ser humano é a entrega do dízimo. O cristão entra em crise na entrega do dízimo, sabe por quê? Porque quem não entende isso normalmente não é dizimista. Só é dizimista quem tem princípio de honra. Sabe por quê? Porque você precisa entender que Deus não precisa dos seus 10%. Ai, é doloroso. Porque você diz assim: peraí, não, eu não consigo dar. Por que eu não consigo dar? Porque eu não tenho honra. Eu acho que Deus precisa dos meus 10%. Olha isso, irmão, a mentalidade. Agora, quem tem princípio de honra? Eu dou a Deus porque Ele já me deu tudo. Eu não preciso que Ele me dê nada, Ele já me deu. Hebreus 7, 2 e 4 diz: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Olha, eu vou falar algo para você, irmãs. Eu reconheço que Ele me deu tudo. Eu estar aqui hoje nesse altar é puro reconhecimento que Ele me deu tudo. E é por isso que eu quero honrá-lo obedecendo a sua palavra. Eu honro com recursos, eu honro com o tempo, eu honro com minha vida, eu honro com tudo. Irmão, se eu tiver que tirar o que está aqui, eu tiro. Porque eu não sou presa. Quem não entende a graça de honrar, irmã, com os 10% de tudo, com o tempo, de uma forma ou de outra, acabará sem nada. Se você não honra a Deus, você vai ter que honrar outra coisa. E aí eu finalizo com o 10º ponto. Vira para essa irmã que está do seu lado e fala para ela: nós vamos lanchar juntas, tá? Não vai embora correndo, não. 10º, para que você mantenha a sua mente saudável em dias insanos. Ande sempre no temor ao Senhor. Ministério de Louvor pode subir. Versículo 21b diz: por temor a Cristo. Sabe que temor ao Senhor não é ter medo. Eu sempre costumo falar isso. Para que sua mente seja saudável, você precisa aprender a temer ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa com as mulheres aqui. Me amem, me amem, me amem, me amem, me amem muito. Aprendam a ter temor ao Senhor, cuidando do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe, não tem como o Senhor fazer grandes coisas em um corpo que você desmerece Ele, que você não cuida, que você faz qualquer coisa com Ele. Mas também cuide do seu trabalho, cuide do seu casamento, cuide da sua empresa, cuide da sua vida, cuide do seu caráter.
Tudo que você tiver, cuide. Por quê, pastora? Cuide sempre por temor a Cristo. Não é pelos outros que você faz, é por temor a Cristo. Porque nós vivemos por Cristo. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim vocês comam, assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Não é sobre ter medo de Deus. Quantas mulheres eu vejo: meu Deus, pastora, eu tenho medo de ir para o inferno, por isso eu não consigo me desenvolver em Deus. Não é sobre ter medo do inferno. E nem é sobre ter medo de Deus, é ter respeito. Temor é respeito. Sabe qual vida você deseja viver hoje? Deus está dando mais uma chance para todas nós hoje, 12 de agosto. 12 de agosto pode ser o nascimento da sua nova vida. 12 de agosto pode ser o novo de Deus chegando para você. E mais, 12 de agosto de 2024. Irmã, você está viva. Deus deixou você chegar nesse dia, nessa hora, nesse momento, para que você pudesse desenvolver uma nova vida nele, com temor, com respeito. Sabe qual é a vida que você vai desejar viver a partir de agora? Quer seja aprovada ou reprovada. No final do jogo, qual vai ser você? Aprovado ou reprovado? Nós precisamos, 1 Coríntios 9, 27. A palavra diz: para que eu mesma não venha a ser reprovado. Não é como você começou, não é como está no meio. Não. Eu quero saber como foi você chegando no final. É no final que diz. Nós estamos falando de um padrão que a gente não encontra no mundo e que nunca será incentivado. É um padrão de santidade, é um padrão de um outro nível. Um padrão onde você vai temer não a pessoas, mas é avaliar. Eu não faço isso porque eu temo a Deus. Eu não tomo esses caminhos, não é por causa das pessoas. É porque eu escolho viver um novo tempo em Deus. Eu escolho ser parecida com Jesus. Sabe, isso é ser livre. Isso é ser poderosa. Quando você teme ao Senhor, você aprende a ser amorosa. Sabe, isso é glorioso. Porque nós pegamos o que é do Senhor. Sabe que eu amo uma frase que diz o seguinte: você só atrai aquilo que você respeita. Você só atrai para a sua vida aquilo que você honra. E quem é você hoje? Deus está te chamando para uma filiação. Está te chamando para se sentir parte desse reino. Não viva como quem tem. Viva como quem tem e não como quem pode ter. O Senhor está te chamando para esse tempo. Viva uma vida aprovada. Olha para essa mulher que está do seu lado, pega na mão dela, fica de pé. E eu quero te convidar a ter um tempo de oração juntas. Talvez tudo que você precise, de tudo que foi ministrado nessa noite, eu preciso de tudo isso aqui. Mas talvez você tenha chegado aqui nessa noite precisando muito de temor. Talvez você seja uma mulher que se arrisca o tempo inteiro. E aí vive debaixo de espírito de condenação. Não consegue se aprofundar em Deus. Porque você não consegue viver uma vida de temor a Deus. Ora por essa mulher. Abençoa a vida dessa mulher, declarando sobre ela mais temor, mais temor. Espírito Santo, derrama sobre ela mais temor ao Senhor. Derrama sobre ela saúde emocional, Senhor. Para que ela possa fazer boas escolhas. Ora por ela, declare sobre ela, não vai desistir. Você não vai parar. O Senhor tem um novo plano. O Senhor tem algo novo para você. Não importa as frustrações que você viveu.
Não importa os problemas que você enfrentou até chegar aqui, algo novo está chegando. Você vai ser aprovada, você vai vencer, você vai avançar, você vai desenvolver algo novo em Deus. Que o temor do Senhor comece a encher o teu coração. Levante suas mãos bem alto, eu quero abençoar a sua partida. Que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor e já esteja lá na sua casa te esperando com ambientes de paz, com ambiente cheio da presença do Senhor. Que você possa viver a melhor semana da sua vida e que o Senhor te abençoe em tudo que você colocar em suas mãos. Eu declaro que irá prosperar em o nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém, amém e amém. Deus te abençoe.